A suficiência de Cristo. O livro de Colossenses é o livro sobre esse tema. Cristo plenamente suficiente. Espero que seja para a sua vida. E certamente precisa ser para a igreja de Cristo. Colossenses, hoje nós vamos focar, continuando a ouvir a mensagem de Colossenses no capítulo 3, versos 11 a 17. É o texto da palavra de Deus para nós nesta noite. E antes de irmos a esse texto, vamos recordar aqueles dois versos que resumem a mensagem toda no livro de Colossenses. E eles estão no capítulo 2 e são os versos 9 e 10. Vamos juntos ministrar esta porção da palavra uns aos outros. Vamos fazer então a leitura juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É isto aí, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês receberam a plenitude. Vocês que estão em Cristo, você que é de Cristo. Antes de lermos os versos desta noite, ainda quero relembrar o início desta carta, deste livro. No capítulo 1, o verso 1, identifica o autor. Colossenses 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O autor é o apóstolo. A doutrina apostólica é autoritativa sobre a fé cristã, a verdade de Deus. E então, o fundamento para a igreja de Jesus Cristo. Esta carta, este livro é apostólico. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O verso 2 nos dá o endereço para quem ele escreve. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A palavra santos aqui em primeiro lugar se refere a todos os cristãos. Assim o Novo Testamento usa essa palavra. Todos os cristãos, os membros da igreja de Cristo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Esta carta para aquela igreja, no fim da carta ele diz que é para outras também, é uma carta apostólica, é para todas as igrejas de Jesus Cristo. Então nesta noite esta carta é aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Bragança. Que Bragança então, esta igreja receba a palavra desta noite. Mas lembre-se o que diz o verso 3 ainda no capítulo 1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que mudança, que transporte. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você foi resgatado do domínio das trevas e transportado para o reino do seu Filho amado. E agora ainda ao capítulo 3. Capítulo 3, vamos recordar o contexto para que possamos então entender bem o texto desta noite. Lembre primeiramente como começa o capítulo 3, já pensamos nisso em outras semanas. Começa no verso 1 dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Fato passado na vida do crente, da igreja então. Verso 3. Vocês morreram. Vocês morreram. Mas não somente isto, graças a Deus, porque o verso 1 diz também: já que vocês ressuscitaram com Cristo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Todo quanto nós lermos e buscarmos nesse capítulo e neste livro precisa ser visto à luz destas verdades.
Ele em seguida, no verso 5, ele vai dizer: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Deus Criador. Lemos aqui uma série de coisas que precisam desaparecer da vida daquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. E aí no verso 9, ele introduz a figura, a ilustração do despir do velho homem, e no verso 10, do se revestir ou vestir do novo, o qual está sendo renovado no conhecimento, em conhecimento à imagem do seu Criador. E então, neste vestir, neste desvestir, é que ele continua laborando, trabalhando nos próximos versos, que são os versos para nós nesta noite. No capítulo 13, então, versos de 11 a 17. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Ela o encontra neste ponto da sua vida em direção da eternidade. Que a palavra de Deus, então, agora faça no coração de cada um de nós a obra que Deus quer fazer. Que cada coração agora se abra para a palavra aqui. Ouça. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O verso 12 mais uma vez diz: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O verso 13 fala em suportar uns aos outros e fala também em perdoar. E o verso 14 coloca o grande elo: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vi nesta semana uma foto de uma loja, e a grande placa na frente dizia grife evangélica. Você já passou por lá?
Deixe-me ver como você está vestido nesta noite. Parece que está bem, está razoável. Deixe-me olhar com mais cuidado qual é a grife aqui de cada um. Você tem a sua favorita? Grife é a palavra da moda. Sim, palavra da moda, da onda, do momento. É fundamental até para a economia atual. Grande parte da economia se move pelo vestuário nesses dias, pela grife. É enorme o valor do mercado da grife. E alguns pensam então que há uma grife até evangélica. Aliás, no passado a igreja esteve muito mais envolvida no debate da grife da igreja. Você que chegou nos anos recentes não tem ciência disto. Às vezes corretamente, às vezes errando, a igreja se preocupava muito com isto. A grife da roupa que você coloca sobre o seu corpo. Mas o texto que nós lemos esta noite, a palavra de Deus que vem ao seu coração neste momento, não está preocupado com a roupa física, mas com uma roupa que envolve algo muito mais profundo. Agora, antes de ir ao texto desta noite e entendermos, é preciso prestar atenção no contexto, porque se não entendermos, nós vamos sair daqui com um pouco mais de religiosidade. Sim, disso que está cheio aí no mundo, e será muito triste se isso acontecer, porque a palavra de Deus não vem para nos dar um pouco mais de religiosidade, e já pensamos nisto. Mas, reforçando então, aqui está esta dinâmica no texto sobre vestir, desvestir, essa dinâmica dupla, despir e vestir. Há um lado negativo, que é o despir no texto, nos versos que vamos focar nesta noite, nos versos que lemos novamente e vimos na semana passada. Há um lado negativo do desvestir e há um lado positivo do vestir. Dois lados da mesma verdade. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram, se vestiram do novo. Versos 9 e 10 neste capítulo. E há esta dinâmica então de vestir nesse contexto todo. E há no texto que nós vamos focar, da mesma forma, este vestir positivo. É o texto que nós vamos focar nesta noite, olha o lado positivo. O que nós vimos na semana passada, olha mais o lado negativo, o desvestir. Coisas, atitudes que precisamos deixar. E agora, nesta noite, então, 11 a 17, vamos focar, a palavra foca no vestir, no positivo. Aliás, vamos lembrar que a fé cristã é uma fé sobre o positivo. É muito triste ver que as pessoas fora da igreja pensam que a fé em Cristo é algo essencialmente negativo. E me parece que os crentes, por não entenderem a palavra corretamente, é quem passam essas ideias para ele. Isto é, a fé cristã, seguir a Cristo, é sobre o não fazer isso, não fazer aquilo, etc. É verdade que há isto, mas se for só isto, não é a fé cristã. É um vácuo, é um vazio, porque é apenas um não. A fé cristã é ativa, é positiva, é um sim. E aqui então, depois de falar do negativo, vem ao outro lado, o positivo, o vestir-se. O vestir-se, você está vestindo a vestimenta do novo homem em Cristo. Eis a questão, revistam-se, diz o verso 12, revistam-se. Lembre-se que aqui é um verbo na força do imperativo, é uma ordem para mim e para você. Revistam-se, vistam-se. Então aí está esta dinâmica
dupla do desvestir e do vestir que o apóstolo Paulo escolhe para nos ensinar esta obra que Deus faz em nós, em Cristo. Quando Cristo morre a nossa morte e quando nos aproximamos dele e através dele chegamos a Deus, então morremos com ele, porque reconhecemos que ele morreu a nossa morte. Mas também Cristo ressuscita, a nossa vitória está nele, vitória eterna, uma nova vida com Deus. Morre o velho homem, nasce o velho homem, e aí a figura então do impacto de tudo isto, como da roupa, mas no sentido espiritual. Despir e vestir, o negativo e o positivo. Mas é muito importante lembrar que esta dinâmica, esse tirar e pôr, esse despir e vestir, precisam ser entendidos à luz da obra de Cristo, a morte na cruz em nosso lugar e ressurreição. E então, no encontro com Deus através dele, que envolve o morrer do nosso velho homem e nascer do novo homem, um homem, a mulher que vive para Deus hoje, para todo sempre, não mais para si mesmo, para o mundo. Esse homem, esta mulher morreu com Cristo, mas também ressuscita no poder de Cristo. Então, falar em aspectos de vícios a serem abandonados e falar em termos de virtudes a serem adotadas, é preciso se falar à luz, baseado então na obra de Deus em Cristo. Não é uma questão de coisas que eu deixo de fazer e outras que eu faço para que então minha vida fique toda em ordem com Deus e eu mereça a presença de Deus e inclusive o céu um dia lá no futuro. Isto é religiosidade. Se fosse isto, seria religiosidade. O que é religiosidade? É a proposta de que o próprio ser humano que tem um problema com Deus e uma questão eterna, resolve isso nos seus méritos. O mundo está cheio de religião porque este problema é real e agoniza o ser humano. E aí então estão as pessoas tateando de uma forma ou de outra uma solução, mas sempre baseado no próprio esforço humano. Muda a cartilha de religião para religião, mas é sempre baseado no mérito, no esforço humano. O Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com a religiosidade, não tem nada a ver com o mérito humano, não tem nada a ver com a virtude humana. É toda baseada na obra de Deus em Cristo por nós, que envolve a cruz e a ressurreição. Se é que vai acontecer em mim um despir e um vestir, é consequência do fato de que Cristo morreu por mim e me deu uma nova vida no poder da sua ressurreição. Então agora sou dele, e a ação dele na minha vida é que traz consequentemente o despir e o vestir. Não estou despindo e vestindo para merecer qualquer coisa diante de Deus. Eu já morri com Cristo, já nasci com ele, renasci com ele, já sou do Senhor para sempre. Não é nada no meu mérito, no meu poder, é o poder de Deus operando em mim. Agora operando este despir e este vestir maravilhoso. E aqui está então este vestir. Certamente há muito mais vestir nas Escrituras. A palavra de Deus nos fala, mas aqui estão alguns aspectos fundamentais. E você haverá de notar que o enfoque todo desse vestir aqui, nesse contexto, versos 11 a 17, é sobre a igreja. Você ouviu? Preste atenção nisso. É sobre a igreja. Sim, vestir e despir, ou melhor ainda, despir e vestir relacionado à igreja. Isso mesmo. Despir e vestir relacionado à igreja, como consequência de que Cristo morreu por mim, morreu a minha morte, pagou a minha culpa e a minha pena, e ressuscitado me deu uma nova vida, vida com Deus para sempre. Então, despir nele e um vestir nele relacionado à igreja. Então, o que é que a palavra diz a você aqui nesta noite?
Use a grife da Igreja de Cristo. Qual grife você está usando? Você que é de Cristo, você que já morreu com Ele, nasceu, renasceu, precisa usar a grife da Igreja de Cristo. Qual é a grife da Igreja de Cristo? Qual é o estilo, qual é a forma, qual é o modo? O texto ensina muito. O texto vem falar ao seu coração, e se você aprender a verdade que o apóstolo Paulo nos passa através da figura do despir e vestir, a sua vida há de mudar e mudar muito. Use a grife na Igreja de Cristo. Adote os fundamentos do estilo. Veja só, veja os fundamentos do estilo. O destaque maior qual é? Para o estilo. Qual é o fundamento? O destaque maior em pensar nesta vestimenta é o verso 17. Acima de tudo, façam-no em nome do Senhor. Façam tudo em nome do Senhor. Minhas ações, meu viver precisa ser sempre movido por aquilo que eu posso fazer em nome do Senhor. Minha palavra tem que ser uma palavra que pode ser dita em nome do Senhor quando eu estou no ambiente profissional, quando estou no ambiente familiar, quando estou no ambiente de entretenimento, quando estou no ambiente da igreja. Sempre em nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo coloca de uma outra forma essa mesma verdade, quando ele diz que seja lá o que nós fizermos, inclusive coisas corriqueiras como comer e beber, ele diz, tudo façam para a glória de Deus. Uma outra forma de colocar a mesma verdade. Então, todo o meu navegar, particularmente na igreja, deve ser sempre em nome do Senhor. Aquilo que eu não posso fazer em nome do Senhor, então é grife estranha, não pertence o meu trajar como participante da Igreja de Cristo. Adote os fundamentos, destaque maior, façam tudo em nome do Senhor. E aí ele coloca uma série de detalhes. Veja que há uma exclusividade para essa grife. No verso 12 ele diz que isto é para um povo escolhido. Ele fala outras coisas, povo amado, santo. São expressões que eram aplicadas no Velho Testamento ao povo de Israel e agora é aplicado à igreja. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, fala de expressões diferentes, semelhantes, aplicadas à igreja, também aplicada a você e a mim. E aqui eu destaco apenas este aqui, quem somos nós que podemos usar esta grife, podemos nos vestir do novo homem. O povo escolhido não é qualquer povo, somente através da obra salvadora, resgatadora de Deus, é que você pode então se portar e vestir desta forma. Há uma exclusividade para essa grife aqui. Não adianta alguém lá fora dizer, eu vou fazer isso e fazer aquilo, obedecer algumas coisas aqui. Não pode, não vai conseguir. É uma obra de Deus em nós, na nova vida que nós temos em Cristo, como povo escolhido. E mais, aqui é uma expressão de unidade. Essa grife, ela tem uma expressão de unidade, ela precisa ser comum a todos nós, vestimos a mesma coisa, membros de um só corpo, diz o verso 15, membros de um só corpo, todos nós vestimos a mesma coisa porque somos um corpo só, não há uma roupa para cada um, é a mesma, e o mesmo vestir. E ainda no detalhe há esta fraternidade em Cristo. Ele é tudo em todos. Que expressão breve e tremenda. Cristo é tudo em todos. E antes de falar que Ele é tudo em todos, o que Ele diz é que em Cristo não há mais o grego e o judeu, divisão racial.
Verso 11. Não há o circunciso e o incircunciso, a divisão religiosa se foi em Cristo. Não há mais o bárbaro e o cita, a divisão cultural se foi. Não há mais escravo e livre, a divisão social se foi. Na igreja de Jesus Cristo, nesta nova grife, há uma unidade. Ela nos une, nos torna iguais. Na sociedade nós temos funções diferentes. Na sociedade nós somos reconhecidos de formas diferentes. E talvez alguns até mais importantes, outros menos importantes. Mas na igreja de Jesus Cristo somos todos um só. Todos nós. Não importa quantos diplomas temos ou não temos. Não importa qual o tamanho da nossa conta no banco. No final das contas, todos nós passamos pela cruz igualmente. E saímos de lá nivelados. Novo homem, nova mulher em Cristo. Então, na igreja de Jesus Cristo, há esta grande humanidade. Há um esforço humano para criar a grande humanidade. Um esforço muito grande. Inclusive o pensamento político filosófico que move muito o mundo hoje, pensa que o ser humano vai criar no seu poder essa nova humanidade. A parte de Deus e Deus em Cristo, o ser humano está fadado a nada. Se você visitasse uns 40, 50 anos atrás as Nações Unidas e fizesse uma turnê lá por dentro e o guia ia explicando as coisas, você possivelmente ouviria dele que, como um amigo meu ouviu, em poucos anos aquela organização acabaria com todas as guerras do mundo. O mundo seria uma maravilha, um parque de diversões, no poder humano a partir das Nações Unidas. Somente em Cristo há este grande abraço de uma humanidade única. Até que o ser humano cai de joelhos diante de Deus em Cristo, não conhecerá isto. E a igreja é uma expressão, é um testemunho diante do mundo dessa verdade. Aqui dentro, como deve ser em qualquer igreja de Jesus Cristo, não há divisão racial, não pode haver, nem religiosa, porque a religião se foi, e nem também cultural, aquele fala do bárbaro e o cita. Havia o Império Romano, e os povos dominados pelo Império Romano eram considerados povos civilizados. Mas haviam as tribos não conquistadas, eram considerados selvagens, os bárbaros. E a palavra bárbaro vem por causa da língua deles, que era uma língua muito estranha. E parecia que eles estavam até gaguejando. Então é um bárbaro. É nesse sentido, aí vem o apelido e surge a palavra. E entre os bárbaros havia o cita. O cita era considerado uma tribo bárbara mesmo, selvagem, terrível. Mas diz Paulo agora, na igreja nem bárbaro nem cita, na divisão cultural se vai, nem escravo nem livre. As camadas sociais, econômicas também não são reconhecidas dentro da igreja de Jesus Cristo. Aqui todos nós estamos nesta grife da fraternidade em Cristo, a grande fraternidade, aquela que depois que tudo passar, ainda será verdade e ainda de uma forma muito mais real na eternidade. Use a grife da igreja de Cristo. Adote os fundamentos do estilo. Você tem adotado. Deus, eu sou alguém que tem muitos preconceitos dentro da igreja. Eu faço muita diferenciação, trabalha isso no meu coração, ó Deus. Eu ainda não entendi o que é ser um povo escolhido, ainda não entendi bem o que é ser membro de um só corpo. Minha roupa não está bem, a grife não está completa, precisa ser aperfeiçoada. Use a grife da igreja de Cristo, adote os fundamentos e lembre-se do destaque maior. Façam-no em nome do Senhor, tudo, o seu comportamento, a sua palavra, a sua ação. Use a grife da igreja de Cristo. Apresente-se então de forma apropriada. Atente para o modelador. Aliás, aqui é chamado de juiz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. A igreja de Jesus Cristo não foi chamada para viver em tumulto.
em dissensão, mas em paz, nesta grande fraternidade. Mas como isso é possível? Isso é possível quando o modelador, ou melhor, o juiz, é Cristo. E é importante notar que a palavra juiz aqui, no original a ideia é mais daquilo que nós chamamos de árbitro no esporte, por exemplo. Não apenas juiz no sentido de alguém que vem dirimir um conflito e aquela questão ali então isolada e dá ganho de causa para um, perda para o outro, etc. Não, como numa partida de futebol, onde isso é feito sim, mas o árbitro, ele tem uma responsabilidade muito mais ampla numa partida de futebol, por exemplo. Qual é? Ele está ali para verificar que as partes consigam conviver dentro do campo e então desempenhar uma disputa dentro de certas condições e respeitando os objetivos, e toda a partida ser realizada do começo ao fim e numa certa ordem, e o espetáculo ser apresentado. Então, essa é a figura do árbitro, e esta é a palavra aqui, era uma palavra mais para o juiz do esporte. E Cristo então na igreja é este que está produzindo a paz na igreja, se nós ouvimos a sua voz. É preciso se apresentar de forma apropriada, como? Tendo Cristo como árbitro entre eu e você, você e o outro. E aí produz a paz. O árbitro não pode ser a sua vontade, a vontade dele e dela. Não pode ser a minha vontade, tem que ser Cristo entre nós. E Ele produz a paz entre nós. Quando nós todos olhamos para Ele no nosso navegar dentro da igreja de Jesus Cristo. Apresentar-se de forma apropriada exige então este atentar para o árbitro, este modelador do nosso comportamento e atitude. E agora, qual é o item principal aqui? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É aquele tema da grife. Ou se quisermos algo mais físico, quem sabe um belo cinto que fecha toda a vestimenta. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor que Cristo produz em nós. O amor segundo o modelo de Cristo, aquele que se deu por nós até a cruz. Isto aplicado em nosso comportamento e vida, uns com os outros. Apresente-se então de forma apropriada, olhando para o árbitro, Cristo, olhando para o elemento principal, o amor. E aí então vem os destaques. O apóstolo Paulo faz uma série de destaques desta grife. E todos se referem a virtudes relacionais, que devem ser achados na igreja. São virtudes relacionais que devem ser achados na sua vida, na minha vida, enquanto membro da igreja. Mas é interessante que essas virtudes todas são aplicadas, são achadas em Deus, nas Escrituras, quando fala de Deus em relação a nós. Então Deus é o modelo para o nosso comportamento. Mas que virtudes são estas? Compaixão. Ele fala em compaixão aqui. O que é compaixão? Ter misericórdia, esse sentimento solidário profundo. Você tem compaixão no relacionamento com a igreja, com os irmãos. Fala também em bondade. O que é bondade? Generosidade. Esse se dar nas necessidades dos outros. Fala também aqui o texto em humildade, se colocar abaixo, não ficar lutando para ficar acima na igreja. O ser humano é muito tentado toda vez que ele está num ambiente onde há uma possibilidade de subir, e a maior parte está procurando um lugar para subir, para ser melhor e maior do que os outros. A igreja de Jesus Cristo não é lugar para isto. Ela não serve para isto. Mas há nas igrejas aqueles que querem usar o ambiente da igreja para projeção pessoal. Isto é estranho, é grife da igreja de Jesus Cristo.
Apresentar-se de forma apropriada exige humildade, se colocar abaixo. Fala também em mansidão. O que é mansidão? Gentileza, ser compreensivo. Não ser aquela pessoa que é contenciosa, mas a mansidão. Fala também aqui em paciência. O que é paciência? É sofrer, há um aturar extra, e como é preciso. Não há como ser a igreja de Jesus Cristo sem essas virtudes que Deus tem que produzir em nós, essas grifes, ou essa grife. Eu sei que você tem que me aturar bastante, mas deixe-me dizer, muitas vezes eu tenho que aturar você também. É recíproco. Então, é somente a obra de Deus em nós que é possível produzir essa grife e sermos igreja. Precisamos da grife que Cristo estabeleceu para a igreja, ou não poderemos ser uma igreja. Suportem-se, diz aqui. Suportem-se uns aos outros. Você ouviu essa palavra, meu irmão? Suporte-se, o que é? Aguente. E às vezes não é fácil aguentar você. Sabia disto? Às vezes não é fácil aguentar você. Você diz sim, mas faz não. Você diz que vai, mas não vai. Você diz conta comigo, mas depois sabe como é que é? Você diz que é, e depois descobre que não é. E daí por diante. Precisamos nos suportar. Precisamos dessa graça de Deus. E aí finalmente fala em perdoar. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, no verso 13. Perdoar, este ser gracioso. Quantas vezes precisamos exercer o perdão, meu irmão? Nós todos às vezes armamos uma situação tal que o único jeito de resolver é o perdão. Não tem mais como acertar tudo aquilo. Nós haveremos de falar, confessar o que é preciso confessar, mas fica coisas que são às vezes irreparáveis, e não há como também se colocar toda a justiça em todo lugar, e o único jeito é passar um perdão para começar de novo. É preciso se apresentar de forma apropriada, se é que vamos vestir a grife da igreja de Jesus Cristo. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar. Use a grife da igreja de Cristo. Você está usando? Qual é a sua grife, meu irmão? Se olhamos para você e dizer, olha, está com a grife da igreja de Cristo hoje. Veja só, lá em casa ele se preparou bem. Olha como ele chegou aqui. Ou haveremos de olhar e dizer como ele está, como ela está mal vestida, né? Como ele está vestido de forma desapropriada. Ela então veio totalmente. Que você seja sempre achado na grife da igreja de Cristo. Que esta igreja seja sempre achada muito bem vestida em Cristo. Amém? Use a grife da igreja de Cristo. Aplique-se em fomentar a moda. Você está fazendo isso? Sim. Esta moda precisa ser fomentada constantemente. Sabe por quê? A gente começa a mudar, começa a alterar a grife, começa a trocar por outras peças. É preciso aplicar-se em fomentar a moda. Diz o texto, habite ricamente em vocês. O quê? Bem, antes de falar o que, note aqui, habite é um imperativo também, é uma ordem. Então, eu e você, na igreja de Cristo, estamos debaixo dessa ordem que nos envia a esta aplicação em fomentar a moda. Mas então habite o quê? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. E esse habitar é estar em casa.
Que então na nossa casa esteja sempre presente de forma reconhecida e marcante a palavra de Cristo. Mas ele coloca ainda um advérbio ricamente, não um pouquinho, mas que nesta habitação que se chama Igreja de Cristo em Bragança, a palavra de Cristo habite ricamente, seja de uma forma que fica notável. Como? Na grife. As pessoas vão perceber, na forma de sermos e nos apresentarmos. E aqui estão, então, estas marcas daqueles que daqueles que seguem a Cristo, daqueles que assim precisam se postar, aplicando-se em fomentar a moda. Que a palavra habite ricamente em vocês. Preste atenção, em vocês. Coletivo. A vida cristã nunca poderá ser vivida na individualidade somente. A fé cristã na individualidade somente é um grande equívoco. Não é possível. Ela sempre nos coloca na igreja, nos veste com esta grife. Todas as virtudes aqui são relacionais. Não é de você com você mesmo, é de você com seus irmãos e irmãs em Cristo. E agora quando ele fala habitar, a palavra ricamente, ele diz em vocês. Em vocês. Este fomentar a moda que envolve a palavra vai passar pela exortação. Verso 16, ensinem e aconselhem-se. E aí é uma mutualidade, com esse reflexivo se. Aconselhem-se uns aos outros. O ambiente da igreja é um ambiente do ensino e do aconselhamento. O ensino da palavra, para que a palavra habite ricamente em nós, no nosso meio, em nós como coletividade, e então com nós como individualidade. O ensinar, por isso nossa igreja é uma igreja preocupada em ensinar, pregar a palavra, e não apresentar uma bela argumentação de alguém que se dá bem em falar em público. Por isso nossa igreja é preocupada com ministérios que ensinam a palavra. Porque no final das contas é a palavra que precisa ser ensinada. E diz aqui que devemos nos aconselhar. E esse aconselhar tem duas forças, do encorajamento e também da confrontação. E nós gostamos um pouco mais do encorajamento do que da confrontação. A confrontação não é necessariamente sinônimo de rudeza, agressividade, nós pensamos assim. A confrontação na igreja de Jesus Cristo, como diz aqui o texto, deve ser no elo do amor, do respeito, da consideração. Mas é uma confrontação. Eu e você precisamos de confrontação. Precisamos ser confrontados pela palavra para que possamos manter nossa grife da igreja de Cristo em ordem em nós. A palavra precisa nos confrontar. E Deus usa os irmãos, Deus usa o nosso encontrar e cultuar para nos confrontar. E sim, também para encorajar. Então, eu e você nos encontramos por quê e para quê? Por quê e para quê? A igreja de Jesus Cristo existe para glorificar a Deus, porque a criação toda foi criada para isto. E em Cristo Deus está recuperando a criação que se perdeu neste propósito. Nos encontramos para glorificar a Deus. Mas nesse glorificar a Deus, que edifique uns aos outros, edifique a igreja. As duas coisas norteiam o encontro da igreja. Por isso nos encontramos. Por isso não ficamos em casa.
E diz, olha, eu vou ficar aqui, vou ficar lendo a Bíblia aqui um pouquinho, e eu fico sozinho em casa, faço umas orações, está tudo bem assim. Não, o apóstolo Paulo coloca toda esta coletividade aqui, ninguém sozinho, trabalhar juntos. Quando nos encontramos aqui, toma a palavra para pregar, e pregar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Mas sabe, juntos, porque não é somente quem fala, mas quando estamos juntos e acompanhamos com o nosso coração, nós estamos movendo uns aos outros, nós estamos confrontando uns aos outros, e este é o caminho das Escrituras. E aí o apóstolo Paulo vai levantar inclusive a questão do que chamamos de louvor, na verdade é o cantar, e cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, falando do cantar da igreja, que deve ser um cantar que sempre reflita as verdades das Escrituras, da palavra de Cristo. E a igreja sempre cantou, o povo de Deus cantou no Velho Testamento antes de Cristo, e a igreja de Jesus Cristo cantou. Jesus Cristo, quando esteve com seus discípulos na última noite, antes de sair para o Getsêmani, depois de terminar a instituição e a celebração da última ceia, cantou um hino. Você pode ler lá nas Escrituras. Desde o princípio a igreja sempre cantou. Aliás, uma das marcas, quando a gente se converte, a gente começa a cantar. Não cantava antes, começa a cantar agora. Eu sei, a sua voz, como é, mas quando cantamos juntos, mesmo com a sua voz, você pode cantar. Você deve cantar. Nós cantamos para a edificação mútua, percebeu aqui no texto? Cantamos a palavra, cantamos segundo a palavra, cantamos orientados pela palavra de Cristo, para uma forma de nos aconselharmos e nos ensinarmos. Mas precisamos tomar cuidado. Nós vivemos nos últimos anos uma mudança na música da Igreja de Cristo. E é identificado como música contemporânea. Há muita coisa boa, mas também tem havido muita coisa deturpada à luz da palavra. Uma das coisas é que muito da música contemporânea é marcada por um individualismo, uma introversão, um sentir dentro de mim. Há ficar meio em si mesmado espiritual. Eu sinto, sou eu. E o cântico da igreja precisa ser um cântico de edificação. Sim, podemos cantar também sobre a nossa caminhada com Deus, mas é muito fácil cruzar uma linha tênue e perdermos esta visão da vida cristã como culto da igreja e o cântico voltado para isto. Quando nós estamos juntos, nós cantamos, meu irmão, eu sou edificado, eu sou ensinado, eu sou confrontado pelo seu cantar, e eu canto também, e minha voz junto com os outros certamente faz o mesmo com você. E quantas vezes você chegou aqui desanimado na fé, derrotado, e a igreja começou a orar, a igreja começou a cantar, e Deus começou a trabalhar no seu coração. O cantar, e sempre com gratidão. Versos 15, verso 17, gratidão, gratidão, gratidão. Marca do povo de Deus, resgatado pelo amor infinito, medido pela cruz. Não pode fazer outra coisa a não ser grato a Deus que deu a vida e deu a nova vida, a vida para sempre com Ele. Gratidão, gratidão. Então, este aplicar-se em fomentar a moda, o ambiente da igreja, o estar com a igreja. É preciso levar muito a sério isto. Como é que eu vou caminhar neste mundo com Cristo, um mundo tão avesso a Ele, e eu me sinto às vezes tão fraco? Onde estão os recursos? A presença do Espírito Santo, sim. Mas Deus colocou algumas formas para o Espírito Santo ministrar a nós.
E alguns estão procurando, quem sabe, uma reunião, um encontro onde vai ouvir algo espetacular, sensacionalista. Eu vou lá porque aquele pregador, aquele professor, ele está falando sobre escatologia e ele já descobriu quem é o 666 de Apocalipse. Ele vai dizer, ele vai dar o nome lá. Qual é a última sensação? Outros estão procurando aquele encontro que possa dar mais arrepio a ele. Um encontro cheio de sensações. Nós temos hoje um mundo de tecnologia. Ela não é ruim em si mesma, mas a igreja tem que tomar cuidado com ela. Nós temos cultos que são todos movidos pela tecnologia, buscando criar sensações nas pessoas. Ou então mesmo pregadores, determinados pregadores são especializados em trabalhar as emoções das pessoas. Meu irmão, nada disso nos sustenta. O que nos sustenta, segundo a palavra, é a oração, é a palavra, é a igreja. Estar na igreja. Uma igreja onde a palavra de Cristo habita ricamente. Quem persevera com a igreja, persevera até o fim. Coloque a sua família na igreja. Você também. Coloque os 2 pés na igreja. E exponha seu aconselhamento e a confrontação na palavra. Esteja no ambiente, o ambiente que busca a habitação rica da palavra. E o ambiente que canta a palavra. Um ambiente que entende que deve ser grato, ter uma gratidão constante por aquilo que Deus fez em Cristo e não esperando mais uma sensação para depois dizer que é grato. Aí está o segredo. Modas vêm, religiosas e modas vão. O que permanece é esta igreja ouvindo a palavra, atentando para a palavra, vivendo a palavra. Esta grife. E eu e você estamos aqui para fomentar essa moda. Se tem um lugar onde isso é fomentado, é a igreja de Cristo. Se tem um lugar que Cristo criou para fomentar isto, é a sua igreja. Ele não criou outro lugar. É a igreja. É preciso tomar muito cuidado também, porque nós temos uma explosão de igrejas nesse dia no nosso país. E eu tenho para mim, do que eu conheço, não conheço tudo, mas do pouco que eu conheço e do que eu sei da palavra, grande parte do que se apresenta como igreja não é igreja. Movimentões em prol do evangelho, sim, mas igreja tem certas marcas, qualidades fundamentais. Se não tiver, não é uma igreja. Movimentões daqui para lá, entusiasmados em prol do evangelho, mas não é igreja. Precisamos estar numa igreja, na igreja de Cristo. Precisamos vestir a grife da igreja de Cristo. Se Cristo é suficiente para mim, então serei achado nessa vestimenta. E assim vestido, marcharei hoje e amanhã com Ele até a eternidade. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.